Acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e nosso Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e nosso Senhor. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que o grupo Nossa Senhora de Fátima apresenta mais uma escola vivencial virtual. Vamos ouvir a aclamação do Evangelho com Márcio. Aclamação ao Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais
mais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que o mandassem quebrar as pernas aos crucificados e o tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, palavra da salvação. No Evangelho de hoje, celebramos a memória de Nossa Senhora com o título Mãe da Igreja. O Evangelho, Jesus está crucificado, agonizando na cruz. Não tinha mais nada a oferecer. A única coisa que lhe restava era a presença de sua mãe e de seu discípulo amado, João. E os olha do alto da cruz e lhes diz: Mulher, este é seu filho. Filho, esta é a sua mãe. E João acolhe Maria em sua casa e cuida como se fosse sua mãe. E vemos neste gesto de entrega que Jesus deu Maria para que seja mãe da igreja, mãe da humanidade. Nossa Senhora sempre esteve ao lado de Jesus em sua caminhada, ao pé da cruz, na sua crucificação e depois em Pentecostes, na sua ressurreição. E ao dar-nos sua mãe, Jesus exclama: Tudo está consumado. Agora posso ir, porque dei o que mais precioso eu tinha, minha mãe. Maria, assim, se torna mãe da igreja, mãe da humanidade. No Evangelho de hoje, João 19, versículo de 25 a 34. A Denilda e o Everton nos transmitiu muito bem as palavras de Cristo, que no seu momento de agonia na cruz, nos entregou sua mãe para ser a mãe da humanidade. Representa naquele momento por João, mulher cheia de coragem, disposição, cheia de fé, se manteve firme até o fim. Vamos tomar Maria como exemplo para a nossa vida, de sermos mulheres e homens dispostos a enfrentar a vida com todas as dificuldades. Que a nossa fé não nos permita cair na capacidade de amor ao próximo e a servir a Deus. O discípulo autêntico não abandona Maria, confia na sua intercessão junto ao Pai e quer
imitá-la para viver com fidelidade a sua vida cristã. Que sejamos sempre fervorosos na fé e pedir sempre nas nossas orações a intercessão de Maria Santíssima. Amém. O tema de hoje é a oração, um dos pilares dos cursilistas e o mais importante para os cristãos. Para falar este lindo tema, temos a Lucélia e o Jackson. Boa noite, irmãos e irmãs cursilistas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Hoje nós iremos falar sobre um dos pilares do nosso movimento, que é a oração. E para que pudéssemos hoje partilhar sobre o tema, estudamos um pouco sobre o Catecismo da Igreja Católica, onde em sua quarta parte nos diz sobre a importância da oração, a oração na vida cristã. Grande é o mistério da fé. A Igreja professa no símbolo dos apóstolos e o celebra na liturgia sacramental, para que a vida dos fiéis sejam conforme a Cristo, no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam e o celebrem e dele vivam numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. A oração é falar com Deus, é ter um diálogo íntimo com Ele. Essa oração ela brota do coração, através do Espírito Santo. Não existe oração sem fé. É preciso que tenhamos fé e crer no que Deus nos fará. O melhor. Não deixemos de orar apenas quando estamos em tribulações ou quando estamos felizes. Devemos orar todo dia, a todo instante, para ter o conhecimento maior do amor e do dom de Deus. A oração na vida do cursilista deve ser humilde para reconhecer-se num projeto em construção, inacabado, que precisa buscar esse Deus vivo. A oração nos consola e nos fortalece. A oração é um dos principais meios pelo qual obtemos auxílio para assemelharmos a nossa vida à de Cristo. Os nossos progressos na vida espiritual estarão baseados na oração, para assim sermos fiéis a Deus. Com pouca ou nenhuma oração, sem perseverança ou sem disciplina, não podemos esperar uma forte experiência com Deus, nem a transformação de vida. A Igreja nos convida à oração regular e diária, pois antes de falar de Deus, temos que falar com Deus. No capítulo 3 do Catecismo, no número 2697, nos fala sobre a vida de oração. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. E quando nós nos esquecemos de Deus, nós deixamos de orar. E por isso nós temos que orar, para estar falando com esse Deus vivo. É a recordação de Deus. É como um despertar frequente da memória do coração. Como dizia Santa Teresa do Menino Jesus, para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. A oração e a vida cristã são inseparáveis. A oração é a elevação da alma a Deus. A verdadeira oração vem de um coração humilde, e a humildade é o fundamento da oração. Assim, desenvolvemos um diálogo com Jesus, nos fazendo seu amigo íntimo. Como ele mesmo disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim, somente através do Espírito Santo, quando nos deixamos conduzir por ele, a oração nos leva a uma profunda renovação interior, uma vida nova. Quando deixamos o Espírito Santo falar por nós, quando nos abrimos
verdadeiramente ao Espírito Santo, essa oração irá brotar. Deus tem sede de que tenhamos sede dele. É como na passagem de Jesus e a samaritana. Percebemos então que a vida de oração nos conduz ao conhecimento do dom de Deus. E aprendemos que devemos sempre voltar à fonte do amor, da verdade, da água viva, do qual todos aqueles que experimentam não voltam a ter sede. A oração como comunhão é a relação viva dos filhos de Deus com o Pai, infinitamente bom com seu Filho, Jesus Cristo, e com o Espírito Santo. Boa noite, irmãos e irmãs, cursilista. Continuando o tema, então, hoje, nosso tema da oração, como tudo aquilo que já foi falado. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Deus nos chama incansavelmente para termos um encontro misterioso com Ele. A oração acompanha toda a história da salvação, como um apelo recíproco entre Deus e o homem. Podemos perceber como a oração de Abraão e de Jacó é apresentada como um combate na fé, baseada na confiança, na fidelidade de Deus e na certeza da vitória prometida através da perseverança. A oração de Moisés é uma oração de intercessão do único mediador, Jesus Cristo. A oração dos fiéis ocorre na casa de Deus através da aliança, sobre a direção dos pastores e profetas. Os profetas nos chamam à conversão do coração, buscando a face de Deus. Os salmos constituem a oração no Antigo Testamento, apresentando dois componentes inseparáveis, a oração pessoal e a oração comunitária. Jesus Cristo aprendeu a rezar seguindo o seu coração de homem e com a Virgem Maria, com as suas fórmulas de oração que sua mãe conservava e meditava em seu coração todas as grandes coisas, feita pelo Todo-Poderoso. Ele reza na forma e no ritmo de seu povo. No entanto, no seu íntimo brota uma oração secreta que é revelada por ele, com ao passar da idade de seus 12 anos. Eu devo estar naquele que é de meu Pai. Lucas 2,49. A partir daí começa a ser revelada a novidade da oração em plenitude dos tempos, a oração filial, que o Pai esperava de seu Filho, será enfim vivida pelo seu próprio Filho, único em sua humanidade, com os homens e para os homens. A oração restaura o homem à semelhança de Deus e a faz participar do poder do amor de Deus que salva a multidão. Portanto, irmãos e irmãs, a oração nos dá humildade para reconhecermos-nos num projeto em construção inacabado. Assim, a oração é um dos principais meios pelo qual obtemos o auxílio e a fortaleza para assemelhar nossa vida e a de Cristo. Para sermos fiel a Deus, é preciso que nossa oração seja diária, que tenhamos perseverança e disciplina. Sempre em oração, não podemos esperar uma forte experiência com Deus, nem a transformação de vida. A oração é o diálogo com Deus. Deus fala conosco através das Escrituras. Nós falamos com Ele através da oração. Então a oração é uma parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor. Como podemos entender, a Bíblia destaca a prática e importância da oração desde seu início, em Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia não traz um regulamento como deve ser a postura, embora, como em muitos livros, especificam-na em pé, de joelhos, prostrado, com as mãos estendidas ou levantadas. Não especifica quanto à postura, mas que ela deve ser feita com fé. Pois, se é uma conversa com Deus, é preciso que haja confiança e fé em Deus.
por parte de quem ora. Para orarmos correto não há espaço para hipocrisia ou soberba. Na verdade, a genuína oração a Deus exige humildade e sinceridade. Devemos tomar consciência do pecado diante da grandeza de Deus. Podemos exemplificar bem isso na parábola do fariseus e do publicano, que está lá em Lucas 18, 9 e 14. O fariseus que se exalta diante do Senhor e o publicano que se humilha diante do Senhor. Para isso, precisamos pôr em prática nosso Lectio Divina, e para nos ajudar a compreender melhor sobre o Lectio, passamos a palavra a uma pessoa bastante entendida no assunto, a irmã Michele, lá do Santuário da Vila São Pedro. Bom dia a todos os consilistas, aqui é a irmã Michele, veio por meio desta live, né? Dar uma formação para vocês, devido o coordenador de vocês, o Antônio, pedir, né? Para que nós pudéssemos, nós, irmãs salvistas, fazer uma formação com vocês, né? Faz parte aí da espiritualidade de vocês, do tripé de vocês, né? Que é a oração, a formação e a ação, né? Então, vou primeiro dessa live, dessa formação para vocês, e é um prazer estar aí com vocês, consilistas. O tema da nossa formação de hoje é sobre Lectio Divina, né? A leitura orante da palavra, ou, né, leitura divina da palavra. Então, assim, é a nossa oração pessoal. Todos nós, né, cristãos, somos chamados a ter um momento de oração pessoal com o Senhor por meio da palavra, por meio das Sagradas Escrituras. Parar um tempo, é importante parar mais ou menos uns 20, meia hora, né, por dia, para a gente ter um contato com a palavra de Deus, né, de meditar da onde Deus fala por meio da palavra, né? É interessante quem está iniciando, né, a ter esse momento assim de Lectio Divina, de oração pessoal, sempre começar no Novo Testamento, né, pelo o Evangelho, pelas cartas de São Paulo. Vocês que têm São Paulo como padroeiro, as cartas são muito boas para fazer a Lectio Divina, né? Então, a Lectio Divina, ela muitas vezes as pessoas têm dificuldade para fazer porque não sabem nem como iniciar, nem como terminar, né? Então, a Lectio Divina, ela tem os passos, né, que a Igreja nos ensina por meio do monge Guido, né, que foi inspirado pelo Espírito Santo a ensinar esses passos para nós. É claro, primeiramente, escolher um lugar adequado, escolher assim, um ambiente que nos ajude a concentração, pedir ao Espírito Santo também a graça, né, de acalmar nossa mente, o nosso interior, para a gente se concentrar na palavra de Deus, né? Então, se tem 4 passos a palavra de Deus, a Lectio Divina, que primeiramente é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Então, são esses 4 passos aqui da Lectio Divina, né? Primeiro, a leitura. A leitura é importante, né, a gente se concentrar no texto, né? A leitura a gente tem que fazer atentamente, pausadamente, né? Adentrar nos fatos, nos acontecimentos, aquilo que os personagens estão dizendo, as emoções, as sensações, né? Então é importante a gente ler pausadamente e atentamente. O segundo passo é a meditação, né? A partir do momento que eu já fiz a leitura, eu vou entrar na meditação. O que é meditar? É adentrar no texto, eu vou entrar no texto. Então, qual é o personagem que eu me identifico? Será que eu me identifico com alguma emoção, alguma situação aqui? Então, é trazer a palavra para mim, né? Eu vou adentrar na palavra. Então, a palavra se faz vida dentro de nós. Depois da meditação, vem a oração, que é a minha resposta, a minha leitura e a minha meditação. Então, a gente vai rezar aquilo que o Espírito Santo nos conduzir. Aí tem a oração de louvor, a oração de entrega, tem a oração de súplica. Aí o texto vai me mover, né? Qual é a direção da oração
que vai me levar durante esse dia. Depende muito também do nosso estado, né, de alma, como nós estamos, talvez no hoje, qual a situação que nós estamos vivendo. Depois vem o último passo, que é a contemplação, né, da onde agora é Deus que fala, né, por meio da contemplação, onde eu me silencio e deixo Deus falar. Às vezes a contemplação vai se dar por um versículo que me tocou, da palavra que eu peguei. Ali Deus vai falar por meio daquele versículo, daquela situação. E a contemplação, às vezes ela vai durar durante todo o dia, né? Então é importante, né, a gente fazer bem a nossa Lexo Divina, porque ela vai conduzir o nosso dia e Deus vai falando por meio das situações, das nossas ações, né? A Lexo Divina é o meio de nos conduzir a fazer a vontade de Deus durante todo o nosso dia, tá bom? Né? Então vou pegar aqui uma passagem para a gente dinamizar esses 4 passos na palavra, tá bom? Então eu vou pegar aqui na palavra de Deus, né? João 15, do 12 ao 17, tá bom? Então João, o Evangelho de São João, do 12 ao 17, que vai dizer assim: o meu mandamento é este: amemos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que eu vi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi. Eu os destinei para ir e dar testemunho, dar frutos, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isso: ame uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui, né, foi feita a leitura. Claro que vocês podem fazer de uma forma mais pausadamente, mais tranquilamente, é por causa que o vídeo tem pouco tempo. Então aqui você vai ler, né? Se você não entendeu, dá para ler mais uma vez, até você entender a palavra de Deus, né? Então aqui a gente vai entrar no contexto do texto, né? Aqui a gente está vendo que Jesus está falando com seus discípulos, né? E aqui ele está orientando, dando um novo mandamento, né? Que é amai-vos uns aos outros. E aqui Jesus ele vai falando, né? Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi. Tudo que pedirem em meu nome ao Pai vos será concedido. Então é um texto assim bem amigável para nós, né? É um texto onde Jesus se declara o seu amor pelos seus discípulos, né? Então aqui a gente vê assim um diálogo de Jesus com seus discípulos. É claro que aqui os discípulos não falam, só Jesus. Os discípulos só acolhem, né? Então a gente vê aqui a situação do texto, né? Jesus que está formando os seus discípulos. E aí a gente vai para o segundo passo, que é a meditação. E, claro, todos nós somos chamados a sermos discípulos, né? Se colocar no lugar do discípulo aqui, de ouvir. Nossa, ouvir Jesus dizer que nós somos seus amigos. O que é ser amigo? É ser íntimo, é conhecer, é se dar a conhecer. Jesus que se deu a conhecer os seus discípulos. E ali ele dá um novo mandamento. E se Jesus confia esse mandamento é porque nós somos capazes de fazer, né? Porque Jesus nos dá a graça. Então eu vou entrar no texto, vou me colocar como aquele discípulo que ouve. Ou me colocar como Jesus, posso colocar também, porque nós somos chamados também a evangelizar. Como é que eu estou evangelizando? Será que aquilo que eu aprendo no cursilho, eu consigo colocar em prática? Eu consigo anunciar aos meus? Como é que os meus estão escutando? Será que eles estão escutando como discípulos ou está difícil? Então a gente tem que colocar aqui no lugar dos personagens, até do próprio Cristo, que nós somos chamados também a ser outros Cristos, né? E depois vem a oração. Depois de ouvir o texto, de ouvir que Jesus me chama de amigo, Jesus que me fala que me escolheu. Então aí vai a oração que o Espírito Santo me mover aqui de ação de graças, porque Jesus me chama de amigo, né, de louvor, porque o Senhor nos dá o Pai, acesso ao Pai para pedir, né, em seu nome. E aí a gente vai se colocando, também se consagrar, pedir para que Deus possa nos ensinar a amar. E a gente vai rezando. Depois vem a contemplação daquilo que eu
li, meditei e rezei, aí vem a contemplação. Qual o versículo que me tocou? Qual é o personagem que me tocou? E ali eu vou levando o meu dia. Já que o Senhor me pede para amar uns aos outros, né? Pedir a graça pela contemplação para que nós possamos amar uns aos outros, né? Então são esses os passos que o Senhor vai nos conduzindo, né? Durante a Alexio Divina. Então assim, espero que tenha ajudado vocês da melhor forma possível, né? Essa dinâmica, né? Da Alexio Divina. Espero que vocês possam praticar, rezar, né? E aí com o tempo você vai, de início talvez vai ser um pouquinho difícil, né? Colocar os passos, mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai ficando assim, ó, expert em Alexio Divina, tá bom? Então Deus abençoe vocês, cursilistas, espero ter ajudado e que precisar de nós, irmãs salvistas, nós estamos aí para colaborar com vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, irmã Michele, por ter feito um belo complemento do tema, a leitura orante, uma esclarecedora. A prática dessa leitura nos ajuda a compreender e refletir sobre o que a palavra vai trazer de concreto para a nossa vida. Agradecemos a Lucélia e o Jackson, que explicaram o tema. A oração é o elo, o vínculo entre nós e o Pai. Não existe cristão sem oração. É na oração que somos renovados e fortalecidos por Deus. Agradecemos a Denilda, o Everton na liturgia da palavra, a irmã Michele com sua presença. Obrigada por contribuir com a nossa formação. Seja sempre muito bem-vinda. Deus abençoe grandemente seu trabalho. Ao Padre Clarindo, que sempre nos apoia. Ao meu esposo Márcio, que sempre contribuindo, fazendo o seu melhor no folclore. E a todos os irmãos que participam com seu comprometimento e todos que puderam nos assistir. Agradecemos a Deus que sempre nos dá a força e nos capacita para realizar a evangelização. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Alegria estar com vocês nesse final de escola vivencial, virtual, para dar-vos a bênção. Mas antes eu queria falar, vocês trabalharam hoje sobre a oração, e o Papa Francisco, um homem de oração que tem rezado muito, também ele tem falado coisas muito lindas sobre a oração. Vejam o que ele disse: a oração cultiva canteiros de renascimento em lugares onde o ódio do homem foi capaz só de ampliar desertos. A oração é poderosa porque atrai o poder de Deus. A oração é poderosa porque atrai o poder de Deus. E o poder de Deus sempre dá vida, sempre. Ele é o Deus da vida e faz renascer. A oração é uma corrente de vida sempre. E tantos homens e mulheres que rezam, semeiam vida. A oração semeia a vida. Que beleza ouvir essas palavras do nosso Papa Francisco, um homem de oração, de piedade, como tantos dos nossos, como tantos de vocês, que são pessoas de oração, porque a oração é um dos pilares do Cursílio. Então, depois dessas palavras e da escola toda, eu quisera vos deixar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de São Paulo Apóstolo, de todos os nossos santos de devoção e santas, que vos abençoe as vossas famílias, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De colores é o arco-íris caminho.
tricolores.